Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais TV aberto. Em toda a região do Brasil sempre há um canal. Se você tiver dúvida na sua região, consulte o site da Igreja Cristã Maranata e para a sua região lá vai ter o canal onde você pode assistir através da TV aberta ou do canal 87 da Sky, ou 587, ou mesmo nas nossas plataformas do YouTube. Eu esqueci de falar, hein? Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, mas não é só da Igreja Cristã Maranata, não. Tem muitos irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, compartilham dos nossos programas. Nós vamos continuar hoje nesse programa, logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós continuamos o nosso programa aqui hoje, como nós tínhamos prometido. Nós estamos falando sobre a operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Será que o Espírito Santo operou no Velho Testamento daquela forma como operou na vida da igreja, que o apóstolo Paulo fala? E aqui, novamente, pastor Alexandre Brasil, pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor Amadeu, aqueles que participam conosco desse programa, a paz do Senhor Jesus. O Alexandre, para quem não sabe, eu trouxe o Alexandre para o Velho Testamento, porque o Alexandre gosta muito, conhece o Velho Testamento. Quando ele era criança, o pai dele só dava mesada se ele recitasse toda semana um capítulo do Velho Testamento. Tinha que decorar, então por isso que ele sabe quase que o Velho Testamento decorado. Pastor Alexandre, nós falamos sobre a operação do Espírito Santo no Velho Testamento e hoje nós vamos falar sobre aquilo que na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo coloca como o primeiro dom. Eu queria conversar hoje com você a respeito desse dom e os resultados desse dom e a importância desse dom lá no Velho Testamento. Sabedoria. O que você me fala sobre a sabedoria lá no Velho Testamento? Vamos abordar a sabedoria dentro daquilo dos dons espirituais. Primeiro, quando a gente fala de Salomão, por excelência, você põe o maior expoente de sabedoria. Mas a sabedoria, a importância da sabedoria é colocar as coisas em ordem. Porque a sabedoria já edificou a sua casa. Então, fui lá, diz a palavra, no Velho Testamento. Quando você fala de dons espirituais, você tem na igreja, você tem o discernimento. Porque a gente fala de discernimento primeiro. Primeiro eu quero saber o que é do Senhor, o que é do Senhor. Eu descartei aquilo que não é do Senhor, fiquei com o que é do Senhor. Ótimo. E agora? Eu tenho que colocar as coisas em ordem. É pela sabedoria que eu vou ordenar todas as coisas. Se eu não fizer isso, é do Senhor, que bênção, dom espiritual, mas se eu não souber ordenar com sabedoria os dons, eu vou perder todo o benefício do dom. É aquilo que você repetidamente fala nas aulas. Entregou um dom de qualquer jeito. O dom não teve assim, a aplicação correta dele. Então você desperdiçou aquilo que o Espírito Santo nos deu a alto custo. Quando a gente fala alto custo, o dom não veio de graça. A igreja sofreu perseguições, arena, fogueira, feras, tudo isso. E ao longo da história da igreja, o povo sofreu perseguições, tudo. E nós até hoje sofremos, mesmo que a luta não seja contra a carne, contra o sangue, mas nós temos essa luta. Então, quer dizer, o que vem do Espírito Santo vem debaixo de luta. Então, você tem um trabalho enorme para colher e você perdeu o fruto. Então, a sabedoria faz com que esses frutos não sejam perdidos, mas sejam aproveitados. Por isso, a sabedoria edificou a sua casa, já lavou as suas colunas. Ou seja, é o dito de Salomão, que é o homem, vamos dizer assim, mais sábio que se teve. E ele foi sábio, não foi por criação, ele foi sábio pela oração. Foi o pedido que ele fez: Senhor, eu quero
sabedoria. Foi a oração que ele fez. O povo é grande. O povo é grande. Como é que eu vou fazer para administrar Sou isso? novo. Novo, tenro. E era um peso muito grande. Você Substituir Davi? Davi, você vai ser o filho de Davi. Substituir Davi. Passar aquele camarão. Não vai ser fácil, não. Ou seja, mas ele conseguiu colocar a marca que foi o quê? A sabedoria, o entendimento, ou seja, as coisas estão em ordem. Davi, você não vai construir o templo, não. Mas Salomão, na sabedoria, ele fez com que o templo fosse construído, você não via nem martelo, serrote, não via nada. Tudo encaixando perfeitamente. A sabedoria faz as coisas se encaixarem, serem colocadas no lugar, nada se perde, não se desperdiça nada da bênção do Senhor, mas as coisas são todas colocadas em ordem e é uma bênção para todos. Alexandre, é muito interessante isso. Há uma expressão, nós podemos até ter falado no programa anterior, há uma expressão na Bíblia, né, bíblica, que diz assim, nada por força nem por violência, né, mas pelo Espírito. Então, tudo que não é, interessante, conclusão, né? Tudo que não é pelo Espírito, violenta, agride, né? Então, eu vou pegar aqui uma frase. A gente conviveu muitos anos com o pastor Gedeuti e a gente aprendeu muito com ele. E frases que ele dizia, e a gente sempre guardava. Ele dizia o seguinte, a razão, ela pode anular a revelação. Era a frase que ele dizia. Nisso que você falou, então você tem o dom. Ele é do Espírito Santo. Perfeitamente. Aí o que acontece? Sai daqui e vem para a sabedoria. Se não houver sabedoria, você falou muito bem, a sabedoria já edificou a sua casa e tal. Esse dom, para ser uma bênção, para edificar a igreja, ele tem que ter sabedoria. Se não houver sabedoria, por falta de sabedoria, esse dom se perde. Pouco você falou, entendeu? Então, a sabedoria é muito importante. Então, às vezes, por falta de sabedoria, você perde o dom. Você usa a razão, né? Porque você falou violência, é uma coisa até interessante, porque Saul, ele usou a razão. Em vez de usar o quê? Samuel falou, vai ter um culto, você me espera que vai ter um culto e... Eu chego para sacrificar. Eu chego para sacrificar. Aí o povo foi correndo com os filisteus, apertando, todo mundo correndo. Saul está vendo só o exército diminuindo. Disse, não, pera, mas eu sou homem inteligente, eu sou o rei, eu sou guerreiro. Não, eu não posso esperar Samuel. Ou seja, tudo que Deus preparou, tudo que o Espírito Santo mostrou, os dons vieram tudo, mas Saul ele sai da revelação, ou seja, ele perde totalmente aquilo que é a vontade do Senhor, ele fala, e violentei-me. Ou seja, não por força nem por violência. Ou seja, então Saul saiu do Espírito, no momento que ele se violentou e ofereceu o sacrifício. E Samuel falou, rapaz, era hoje que o Senhor ia confirmar seu reino. Você não podia esperar. Você não podia esperar, agora né? acabou, rapaz. Quer dizer, por isso que é importante os dons espirituais ser aplicados à sabedoria. Você tem um monte de dons, você deu uma bênção, aí você entrou com a razão, você anulou a revelação. Anulou a revelação. Isso é muito importante, porque o dom, né, Alexandre, e nós estamos falando de corpo, porque a igreja é corpo, e o Senhor fez isso com a igreja, né? O dom ele sempre vem incompleto. Agora, Alexandre, você uma coisa muito interessante, nós falamos que Salomão, naquilo que ele não errou, naquilo que ele não falhou, ele é tipo do Espírito Santo, né? E a sabedoria, ela é muito importante, porque todos os dons, isso os irmãos já sabem, todos os dons, eles têm um caráter profético. Mesmo a sabedoria, porque às vezes, Alexandre, olha só, a sabedoria às vezes ela se manifesta de uma forma que você às vezes nem percebe, né? Por exemplo, na igreja, vamos pegar lá, exemplo, você dá um conselho para uma ovelha e ela fica olhando para você e diz assim, mas o senhor não falou? Quer dizer, ela queria que o senhor falasse através de visão, através de revelação, ou através de uma interpretação de línguas, mas a palavra que você deu ali de sabedoria,
foi tão do Espírito quanto a visão e a revelação. O resto se entregou o dom, né? Então veja só, então vamos lá. Olha a importância que você colocou. Salomão assume o reino, ele ainda é muito jovem, talvez Adonias fosse mais competente que ele do ponto de vista racional e queria ser rei e era o primogênito, né, na época. E o povo estava olhando para ele. E o povo estava querendo Adonias, vou entrar agora, vai ser um estrago. Então ele disse, bom, agora como é que eu vou fazer isso? Então E o senhor perguntou ele o que ele queria. E ele disse, não, eu quero sabedoria. Veja, e Deus o prova logo diante do povo, naquela experiência notável, que é um grande exemplo profético para nós, que é o julgamento daquelas mulheres, né, Alexandre? Importante que o julgamento, você fala o julgamento dos dons, que a sabedoria é o julgamento dos dons. Você coloca o dom, você vai entender o que o senhor está falando com aquilo e qual a aplicação prática daquilo ali. Aí, qual foi a importância, o que clareou tudo? Foi a espada, é a palavra. Então, o dom espiritual, a sabedoria, a aplicação da sabedoria, a gente às vezes fala, tem que dar o discernimento do dom. Na verdade, a gente aplica discernimento, na verdade, você está dando o quê? É a sabedoria, é só a interpretação do dom. Aí o que acontece? A importância da palavra. Você não tem um dom espiritual que vai fugir da palavra. E você não pode fazer uma aplicação fora da palavra. Tanto é que quando vem as duas mulheres, como é que você decide a situação dessa? Sem testemunhas, sem qualquer coisa, sem câmera para poder filmar o que aconteceu. Sem DNA. Sem DNA, nada. Aí chega assim, olha, eu acordei, meu filho é morto. Não, o filho morto é o dela, não é o meu. Não, é aquela coisa toda, o meu filho que morreu. Eu quero o dela que morreu, eu quero o meu. Quer dizer, uma confusão, imagina duas mulheres brigando ali com o menino morto e o menino vivo. Aí Salomão é o seguinte, como que eu vou julgar uma causa dessa? Aí ele só tem uma coisa, palavra. Quando nós não o senhor não sei, não entendi nada, vai para a palavra. A palavra, ela vai dar a divisão daquilo que é certo. Alexandre, nesse final de ano, nós estamos entrando agora para o ano novo, esses programas talvez vão ser no próximo ano, foi colocado foi trazido numa nova circular, algumas coisas que a gente fazia no começo, que a gente vai depois assim descuidando um pouquinho. E você falou numa coisa muito importante para os irmãos que estão assistindo. A palavra, naquele momento de sabedoria. Vejam, quando nós consultamos um dom espiritual e abrimos a palavra, e é por isso que foi dito nessa orientação agora, para você dizer, eu tenho um dom. Aí nós vamos para a palavra, abrimos a palavra, os irmãos leem os textos, o irmão conta o dom. E à medida que o irmão conta o dom, nós conferimos o dom que ele contou pelos textos que foram lidos, na comunhão no Espírito. Né? Então a palavra, ela entrou ali, Alexandre, né? Muito interessante. É porque tudo que está na Bíblia tem um caráter profético. Então isso que acontece com Salomão é uma experiência profética para nós. Você vê o seguinte, que tudo que você vê, por exemplo, quando ele dá de quem é o menino, você vê que as coisas caíram em linhas deliciosas. Ninguém ficou, será que foi isso mesmo? Será que Salomão não errou, não? Será que ele fez certo? Não, aquilo caiu. Porque o povo a coisa assim, ninguém fica assim, oh, que coisa, como é que pode? Como é que ele foi usado, você pode dizer? Você vê o seguinte, Salomão, talvez Salomão não tivesse nem aquele propósito, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduz dessa forma. Então, o povo está na expectativa, ele vai julgar. O que ele vai fazer? Que vai dizer quem que é mãe de quem, que o menino é filho de quem. Agora, quando ele vê que usou a palavra, e a palavra é viva e eficaz, aí ela penetra juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Ela entrou lá, que a palavra não vem para matar, mas ela vem para remir, para trazer vida. E ali as duas mulheres, né? Duas igrejas, né? Duas igrejas. E profeticamente no Velho Testamento, as duas igrejas. A igreja fiel
a igreja fiel, ela é sensível à palavra. A palavra define. Faz bem para ela. Quando vem a espada vai dividir, aí não, pode dividir mesmo, pode ir para lá, ir para cá, eu penso de um jeito, eu penso do outro e tal. Não estou nem aí e tal. Igreja 1, igreja 2, igreja 3. Não, tá morto mesmo e tal, não tem compromisso com a vida. Com a vida. A obra de Deus tem compromisso com a vida. E a sabedoria ali do Espírito foi para identificar, né, profeticamente ali no Velho Testamento, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela é sensível à palavra. E outra coisa, Jesus falou, eu vos nomeei para que deis fruto e vosso fruto permaneça. A igreja fiel, pela sabedoria, é aquela que gerou e o fruto permanece. E é o Espírito, Alexandre, é o Espírito Santo que julga. É o Espírito Santo que julga. Então, olha aqui, ó. Quem é aqui? A obra de quem? A obra viva. As pessoas, vocês falam isso. Não, ninguém está julgando ninguém, né? A obra de Deus não vai ser julgada por nós. A obra de Deus vai ser julgada pelo Espírito Santo, né? E ele vai julgar baseado na palavra. Não é baseado no que eu acho, no meu argumento, no argumento teológico, sei lá, não importa. O Espírito vai julgar baseado na palavra. É a espada. Entendeu? E a espada, a igreja fiel, ela é sensível. E a igreja que tem a sabedoria, ela dá bom testemunho. É igual Salomão. A rainha de Sabá veio visitar Salomão. Ela ficou espantada. Como o jeito que os seus empregados vestem, o jeito que os teus servos fazem, como é que eles servem a mesa, os talheres, como é que... Tudo assim foi o quê? Foi algo que trouxe assim, um espanto para aquela rainha. Talvez para que, mas é a sabedoria. É porque as coisas em ordem, ela viu como a coisa é bem ordenada. Como que o culto é ordenado? Como é que a palavra, como que os dons espirituais são entregues? Como é feito isso aí? Como é que o dom é bem aplicado? Você vê no culto, no louvor, acontece coisas extraordinárias nos nossos cultos, que você vê assim, aí vê os dons, vê o louvor, aí quando você vê a palavra, assim, você fica assim, quando eu termino um culto, eu fico assim espantado, começo a pensar, como é que o senhor fez isso? Você olha, aquele dom, aquele louvor, a palavra, isso aqui, como é que as coisas encaixaram tão bem? Como é que pode? Por isso você vê que o templo, a construção do templo, a edificação do templo, as coisas ajustadas, quando o que a rainha de Sabá percebeu como era a corte do rei, tudo isso trouxe um espanto maravilhoso para ela, porque é justamente o que a sabedoria, ela traz esse descanso para nós. Porque acontece na vida da igreja, é interessante, né? Porque a gente, quando pensa na igreja, eu sempre digo o seguinte, Paulo não escreve as coisas por acaso. Por ele ser ser sido preparado para ser rabino e por conhecer bem o Velho Testamento, por isso eu tenho, né, aqui a impressão, né? Não vou dizer porque eu não sou expert para dizer isso, mas eu tenho uma grande impressão de que talvez Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus exatamente por causa da linguagem. Parece muito com aquilo que Paulo, não vou dizer que foi Paulo que escreveu a carta. Mas então alguém roubou o estilo dele para escrever. Alguém pegou o estilo, exatamente. Porque ele usa muito isso. E eu acho, Alexandre, que Deus usou Paulo com esse conhecimento que ele tinha do Velho Testamento para mostrar a aplicação, quer dizer, a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Isso foi muito importante para ele. E por isso ele coloca a sabedoria. Porque, veja, não tinha como ele colocar isso como dom. Se você pensar com clareza, porque você falar sobre língua estranha, está vendo lá alguém falando língua estranha. Alguém fala sobre visão, revelação, interpretação de línguas, cura, maravilhas e tal. Mas sabedoria... São intangíveis, fácil de você perceber. Fácil. Mas aonde que ele pegou esse dom, e chamou isso de operação do Espírito Santo, entendeu? Foi uma coisa notável. Foi descoberto que só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Agora, ele tinha conhecimento daquilo
que o Espírito Santo tinha Por isso feito. que é a importância, a gente fala assim, ó, conheça bem a palavra, porque na palavra, no conhecimento da palavra, o Espírito Santo tem condição de agir muito mais. Então vamos pegar uma frase que alguém disse aqui, né? Para você ir além da letra, precisa conhecer a letra. Tem que né? conhecer a letra, senão você ir além dessa, você está aquém da letra. Não Como é que você vai além da letra? Para ir além da letra, precisa conhecer a letra. Então, precisa ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e tal, para avaliar e tal. Mas é um assunto muito importante que nós estamos vendo. Irmãos, nós estamos então nesses nossos programas, esses 2 programas que nós fizemos. No primeiro, né, o anterior, nós falamos sobre discernimento de espíritos. Vocês viram tudo. Quem não viu esse programa, volte lá e veja de novo. Discernimento de espíritos. Lá no Velho Testamento há muita coisa interessante falada aqui pelo pastor Alexandre. Nós conversamos aqui sobre o discernimento de espíritos do Velho Testamento. E hoje nós falamos sobre sabedoria, a importância da sabedoria. Usamos a sabedoria lá no Velho Testamento, citamos o caso de Salomão, aquilo que é profético, a experiência profética do dom de sabedoria no Velho Testamento. Nós estamos, pastor Alexandre, estamos encerrando mais esse programa. A paz do Senhor. Paz do Senhor Amadeu, aqueles que participam conosco, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Então até o próximo programa nós vamos falar sobre todos os 9 dons no Velho Testamento. Pastor Alexandre vai aqui, não tem que conversar com os irmãos aqui. Nós vamos falar, o próximo, nós vamos falar sobre... Será que aconteceu, hein, Alexandre? O dom de ciências, o dom de ciências lá no Velho Testamento, hein? O que nós temos lá no Velho Testamento? Há muita coisa para falar sobre o dom de ciência. E fé. E vai ser difícil falar sobre a fé lá no Velho Testamento, mas não falar nos nossos próximos programas. A paz do Senhor a todos.